Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preço em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a safra recorde de cana e o mercado de açúcar e de etanol. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e nosso convidado de hoje é um parceiro, na verdade, é o Haroldo Torres, ele que é economista do PSEG Consultoria e Projetos, que é o nosso parceirão no projeto Campo Futuro, o projeto de levantamento de custos. Já esteve aqui em outro episódio do podcast Ouço Agro, e seja muito bem-vindo mais uma vez, Haroldo. Muito obrigado, Natália. É um enorme prazer estar aqui com vocês, principalmente levando informação e trocando também experiências e informações para o produtor rural. Vamos começar então, Haroldo, falando um pouco sobre essa questão da safra de cana recorde, né? A safra 2023-24, que teve esse resultado positivo, e que bom que a gente tem um exemplo positivo para falar agora diante de vários desafios que outras atividades, outras culturas enfrentam. Então, o que se deu principalmente, o que ocorreu para que tivesse esse resultado positivo na safra de cana brasileira? Quando nós olhamos para a safra que se encerrou na região centro-sul do Brasil, a safra de cana-de-açúcar, especificamente a 2023-2024, você está usando o termo recorde, eu costumo dizer o seguinte: será que é uma safra que foi uma safra de exceção, é uma safra de recordes ou uma safra de extremos? E por que esse recorde? Primeiro, a gente teve uma recuperação sem precedentes da produtividade da cana-de-açúcar, um dos maiores valores dos últimos 15 anos em termos de produtividade. Foi a nossa safra de recorde em termos de volume de açúcar exportado, a nossa safra de recordes também em volume de moagem diária, enfim. Por isso que eu costumo brincar até que ou é a safra dos recordes ou a gente pode fazer uma provocação dizendo se é a safra das exceções, dos extremos ou até mesmo dos recordes, como a gente está dizendo. Quando a gente olha em termos de números, o que eu gostaria de trazer para a gente ter em mente? Primeira questão, nós finalizamos a safra 2023-2024 com uma moagem de 654 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Apenas como referência, a nossa moagem na safra anterior, na safra 2022-2023, foi de quase 549 milhões de toneladas de cana. E vou ainda um passo atrás. Se a gente olha para a safra 2021-2022, nós tivemos uma moagem de 524 milhões. Então veja que foi, de fato, uma jornada de recuperação da produtividade agrícola no centro-sul da cana-de-açúcar, saindo lá na safra 21-22 de 524 milhões, para chegar na safra 2023-2024 com 654 milhões de toneladas. E de onde advém e de onde é que provém os resultados que a gente está vendo desta jornada de recuperação? Como toda atividade rural, muitas vezes a gente culpa São Pedro, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo. E aqui, de fato, a gente tem o fenômeno São Pedro, o fenômeno climático, beneficiando, de fato, a safra 2023-2024. Então, o primeiro vetor vem de clima. O segundo vetor, ele vem de maior renovação dos nossos canaviais que ocorreram no ano de 2022. Portanto, no ano de 2022, maior intensidade de plantio leva a um segundo benefício colhido em 23, uma maior participação de cana-planta, refletindo numa menor idade média do nosso canavial. E o terceiro ponto vem justamente safras de bons resultados levam o produtor, as empresas, as usinas do setor sucroenergético a aumentarem o nível de investimento, ou seja, aumentando os níveis de investimento em tratos culturais, em plantio, e aí vem de fato este benefício. Portanto, o nosso recorde de produtividade na safra 2023-2024, e como mencionei, a maior da nossa série histórica dos últimos 15 anos, se reflete basicamente a clima, um canavial mais jovem e também a maiores investimentos feitos pelos produtores rurais. E você falou sobre safra de bons resultados.
Isso realmente é o esperado, né? Eu comecei aqui falando da safra recorde. E é comum no agro a gente ouvir, no caso de grãos, por exemplo, superando ano a ano a produção do ano anterior. E isso não significa que o resultado para o produtor é satisfatório. Muitos momentos de aumento de oferta, tem uma redução do preço, a margem do produtor fica apertada, e você falou sobre esse momento interessante em que houve um investimento, isso se refletiu na produtividade e aí deu resultado positivo, aí não só em números de recorde de produção, mas em produtividade. E aí agora eu queria entrar na questão de preços, para a gente avaliar como que ficou o mercado para o produtor, já que a gente olha mais, quando a gente fala de cana, a gente olha aí para o mercado de açúcar, de etanol, como que ficaram, né, os preços desses produtos e que afetam o bolso do produtor rural. É interessante notar, e eu estou fazendo muito questão de chamar a safra 2023-2024 de safra da exceção e não de recordes. Por quê? Primeiro item, nós tivemos um aumento substancial de produtividade, consequentemente da oferta de cana-de-açúcar. Em algumas outras commodities, em cenários de aumento deste nível de oferta, se refletiria numa redução do nível de preço. E o que nós observamos foi o contrário, ou seja, o preço do ATR, aqui eu vou utilizar como base o Consecana São Paulo, na safra 22-23, ele fechou em 1,1707. Na safra 2023-2024, ele fechou em 1,2028, ou seja, nós tivemos também um ligeiro aumento na receita recebida pelo produtor rural em função das melhoras dos preços dos produtos e, em especial, do açúcar. Então, quando falo de exceção, veja um momento de aumento de oferta, o que esteve associado, do outro lado, também a melhores níveis também de receita. Continuando, como a nossa atividade na agricultura, em especial na atividade de cana-de-açúcar, a estrutura de custos ela é predominantemente fixa, com esse aumento da produtividade, nós diluímos mais o nosso custo fixo, consequentemente, nós tivemos uma redução do custo unitário. Se não bastasse esse efeito, nós também, a partir do ano de 2023, começamos a passar por um movimento de readequação dos principais insumos agrícolas, ou seja, uma redução no preço unitário de alguns insumos, do outro lado, maior diluição de custo fixo, levando também a uma menor pressão do custo de produção para o produtor rural. Portanto, foi uma safra de excelentes margens, a safra 2023-2024. Ela poderia ter sido melhor se não fosse justamente o etanol, porque na cultura da cana-de-açúcar, o preço da cana não é determinado pela oferta de cana-de-açúcar, mas ele é determinado pelos preços dos produtos finais desse setor, nomeadamente o açúcar e o etanol. O açúcar, de fato, viveu um período de céu de brigadeiro, para não dizer que nós estamos saindo desta fase de uma safra muito doce e de bons movimentos de preços para o açúcar no mercado internacional. E no mercado doméstico, a maior preocupação diz respeito ao etanol. Desde o final do governo Bolsonaro é que nós temos observado uma retração nos preços do etanol, naquele momento em função das desonerações tributárias que foram feitas pelo governo federal e no período mais recente até mesmo por um ligeiro represamento do repasse para a bomba, se assim a gente pode dizer, dos preços internacionais pela Petrobras. Então, de um lado, quando a gente olha em termos de mercado, o etanol ainda sofrendo em termos de preço e rentabilidade. Do outro lado, quem foi o ativo de maior valor foi, de fato, o açúcar. E é por isso que, aqui quero fazer um pequeno parênteses. Alguns produtores de cana-de-açúcar entregam a sua matéria-prima, inclusive, para usinas que são destilarias. Essas usinas que são destilarias, se assim a gente pode dizer, ou seja, que só produzem efetivamente etanol, no Brasil a gente também precisa lembrar que cerca de 1/3 das unidades industriais só produzem etanol. Essas usinas que pagaram pelo preço do etanol, lembre-se que eu falei que o preço do ATR fechado para o Consecana São Paulo foi de 1,2028.
Se eu tivesse pago só pelo etanol, o valor da minha receita, ou seja, do meu ATR, seria de 1,8614. Então mostra como, de fato, o etanol foi o produto de menor rentabilidade, o produto de menor competitividade para o setor, e do outro lado, o açúcar, o produto de maior rentabilidade. Por isso que até mesmo essas destilarias ou empresas do setor sucroenergético têm trabalhado na ampliação da sua capacidade produtiva para açúcar ou até mesmo instalando a sua fábrica de açúcar. Há vários exemplos no mercado de destilarias, tal como a Cerradinho Bio, localizada no estado de Goiás, que recentemente fez a implantação da sua fábrica de açúcar. Outro exemplo, a Jales Machado, com a sua unidade em Minas Gerais, em Santa Vitória, também uma destilaria, com agora a construção da sua fábrica de açúcar. Então, o que a gente pode dizer é que o mercado em 2023 foi uma safra muito açucareira, ou seja, maximizando o mix para a produção de açúcar, com investimentos sendo direcionados para ampliação da capacidade produtiva de cristalização e produção de açúcar, e do outro lado o etanol ainda aquém justamente neste momento de preços e levando uma retração de preços ao produtor. Mas apesar desse cenário e puxado pelo vento positivo do açúcar, tivemos e fechamos uma safra com um bom nível de preço, saindo de 1,1707 para 1,2028. Haroldo, você comentou que teve essa contribuição no mercado de açúcar, né? Por conta de questões internacionais que acabaram influenciando no preço aqui interno, no caso do açúcar. Não tendo isso acontecido, que acabou beneficiando, né, o mercado nesse último mês, como você acabou de explicar muito bem, não tendo esse acontecimento que aí deu uma elevação dos preços do açúcar, inclusive fizeram com que o Brasil exportasse mais açúcar, ganhasse um pouco mais de mercado, o que você acredita que teria sido mudado em relação à postura do produtor para ele fazer um planejamento e conseguir o seu resultado, já que ele fica na mão do mercado, enfim, e aí, como você também colocou, o mercado de etanol com uma questão de preço mais baixa do que no caso do açúcar em relação à competitividade, enfim. É mais para a gente poder avaliar assim. Estamos falando de um cenário que já passou, realmente foi bastante positivo, tem esses fatores que não estão na mão do produtor, questão climática, que pode ser positivo ou negativo, questões internacionais também, nesse caso foi positivo, resultando em preços mais elevados. E se não tivesse, o que você acredita que aconteceria com o resultado dessa safra, que a gente ainda está falando da 23-24? Acho que eu vou responder essa pergunta, Natália, olhando até para o que a gente já está vivendo na 24-25. E eu explico. E na safra 23-24, nós tivemos aumento de oferta e aumento de preço. O cenário que se desenha para 24-25, já e recém-iniciada, é o oposto. Redução de oferta e redução do nível de preço. Ou seja, talvez essa pergunta que a gente poderia dizer, olha, e se lá atrás eu já tivesse esse cenário de redução de níveis de preço, queda de produtividade, ou seja, onde é que o produtor ele teria ferramentas para trabalhar? O que eu costumo dizer, e aqui é uma grande provocação que faço, o bom nível de preço, não só da cana-de-açúcar, mas das principais commodities ao longo dos últimos anos, levou a um movimento onde parte do crescimento se deu pelo benefício dos excelentes níveis de preço. Ou seja, os níveis de preços que nós tivemos nas principais commodities agropecuárias, eles esconderam a nossa ineficiência. Portanto, o que eu estou querendo provocar é o seguinte: a palavra do jogo, neste momento, volta a ser a palavra eficiência. Neste momento, a gente caminha para 24-25 na cana-de-açúcar, mas também nas outras commodities, num cenário de margem menor. No caso da cana-de-açúcar, em função de retração da produção e retração de preços. Mas eu costumo dizer que margem menor é margem. Porém, margem menor exige eficiência nos diferentes negócios ao longo da cadeia produtiva. Então, quando falo ao longo da cadeia produtiva, começa por uma boa negociação de fertilizantes, de insumos. Digo aqui fertilizantes,
que eles respondem por mais de 50% de todos os nossos gastos com insumos na produção de cana-de-açúcar. Mas é um exemplo. Começa com planejamento de compra, com uma boa negociação, com a determinação deste momento de compra. Portanto, o remédio está ligado aos ganhos de eficiência na produtividade, na gestão e na escala do negócio. Portanto, a mensagem que eu deixaria, e não é se a gente não tivesse isso lá atrás, é o que a gente já vai viver na safra 2024-2025, onde de fato que nós vamos observar é um foco e vai exigir mais atenção na eficiência, seja na busca de produtividade, na gestão e na escala do negócio. Se o primeiro ponto, que é produtividade, a gente vai ficar refém, neste ano, em função de clima, que a gente pode explorar mais, a palavra é: o produtor deve buscar e se pautar pela gestão e pela escala do seu negócio, justamente para conseguir, nestes momentos, passar ileso, né, ou indiretamente estrangular menos o seu caixa e conseguir, de fato, construir margens, mesmo que menores. E, Haroldo, por que essa perspectiva de retração da produção diante de um cenário positivo, né, da última safra? Como que é a sua avaliação em relação a essa estimativa, né, e perspectiva para a safra 24-25? É interessante lembrar que eu provoquei aqui, né? Ou seja, São Pedro, ele nos dá com uma mão, tira com a outra, ou algumas pessoas que dizem não há bem que sempre perdure. E aqui a provocação diz respeito de fato a clima. Quando nós olhamos especificamente para novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, em especial na região Centro-Sul, nós tivemos dois vetores que prejudicaram fortemente o desenvolvimento da cana-de-açúcar na região Centro-Sul. O primeiro diz respeito à precipitação. Quando nós olhamos hoje para a precipitação acumulada nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de 2024, nós vamos ver que nós ficamos abaixo da nossa média histórica. Segundo ponto, se não bastasse uma chuva e uma precipitação abaixo da média histórica, uma chuva totalmente irregular, do outro lado, nós tivemos uma temperatura muito elevada e muito acima da média histórica, caminhando em algumas regiões, inclusive, para uma temperatura até extrema, como a gente observou em algumas regiões. Se de um lado a precipitação contribuiu para evitar o crescimento do nosso canavial, ou seja, eu não tive água para ajudar esse desenvolvimento da cana no período onde é mais fundamental, que é o verão. Do outro lado, temperaturas elevadas também inibiram este desenvolvimento. Então, o principal vetor vem desta variável de clima, prejudicando o desenvolvimento dos nossos canaviais. Portanto, apesar de termos investido, continuarmos um bom manejo, neste momento a gente vai sofrer especificamente com a variável clima, levando aí sim, provavelmente, a uma retração na oferta total de cana-de-açúcar para a safra 2024-2025. Vou aproveitar essa sua fala para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa questão da questão climática, né? A gente está saindo, então emendando Laninha, El Ninho, Laninha, agora a gente vem com um certo período de neutralidade e uma previsão de chegada de Laninha ainda para 2024. Chegada de Laninha não significa que seus efeitos vão ser intensos. O Laninha pode ficar presente alguns anos, como foi anteriormente, né? Afetando o Brasil, mas ainda não se sabe como que os efeitos vão... a severidade, né, desses efeitos para as safras agrícolas e para a pecuária também no Brasil. Mas já tem essa probabilidade de mais de 80% aí para o início do segundo semestre, já um início de Laninha no Brasil. E você citou em vários momentos a questão do Centro-Sul. Então eu também queria que você falasse um pouco mais sobre de que forma está se vendo o clima prejudicar a safra de cana e que você pontuasse um pouco a contribuição do Nordeste também nessa produção e essa relação climática das duas principais regiões produtoras do Brasil. Perfeito. Ainda sobre clima, eu acho que você trouxe muito bem isso, ou seja, nós mal deixamos o El Ninho para trás e já se fala em Laninha assumindo o controle. Embora a probabilidade, né, da ocorrência da Laninha esteja aumentando, as discussões ficam hoje sobre
esse consenso sobre quando e quão forte ela poderá ser. De um lado aqui, eu quero trazer agora um pouco sobre esses aspectos. O que a gente pode dizer? Primeiro, nós precisamos recapitular os impactos da Laninha em cada região no Brasil. Primeiro, a zona mais ao sul do Brasil, ela não apresenta um padrão, vamos dizer assim, ou podemos mudar um pouco a explicação. A zona sul do país, ela tem que ser mais fria e com menos precipitação que o normal. Já quando nós olhamos para as regiões norte e nordeste, o que a gente vê é uma precipitação muito acima da média. É até legal falar isso, porque foi isso que a gente observou ao longo das safras 21, 22 e 22, 23 no Nordeste, no Norte e Nordeste. Foram momentos onde a gente teve precipitação acima da média. O que acontece em momentos de elevada precipitação, de chuvas excessivas, principalmente o Nordeste, que viu isso acontecer em safras há 2 anos atrás, é o momento onde eu tenho uma redução do meu nível de ATR, da qualidade da minha cana, e tenho uma dificuldade muito grande em retomar a minha operação de colheita. Então, só para lembrá-los, quando a gente olha para Laninha, a gente tem região sul um pouco mais fria e com menos precipitação do que o normal. Para as regiões norte e nordeste, a gente observa uma precipitação acima da média. Porém, na região centro-sul, onde a cana ela é predominantemente, estamos falando aqui onde 90% da produção está no centro-sul, ela é uma região de transição. E aí, nesse caso, a Laninha ela não apresenta um padrão tão característico de mudança de temperatura ou precipitação, o que depende justamente da intensidade do evento. Onde é que fica a preocupação? A preocupação fica com o que a gente viu ali em 2020 e 2021, que foi um período de muita seca na região centro-sul. Lembra que nós começamos esse nosso podcast onde eu dizia da jornada de recuperação da produtividade, saindo lá de pouco mais de 520 milhões para o número de mais de 650 agora. Mas naquele número de 520, pouco mais de 520, ele foi impactado por Laninha. Foi o momento onde a gente teve uma queda muito drástica, justamente da produção na região centro-sul, por seca, geada e incêndio. Então, toda vez que a gente fala de Laninha na região centro-sul do Brasil, vem uma preocupação. E essa preocupação diz respeito justamente pelo fato da gente ter uma situação mais fria e com menor precipitação. Mais fria, em alguns casos, pode ser indicativo de geada, menor precipitação, levando a seca. E este foi o fenômeno que nós vimos acontecer durante o ano de 2020 e 2021 no Centro-Sul. Nordeste, com uma outra dificuldade, e aí já com mais chuvas, especificamente, que contribuiu para esse efeito. Apesar desse fenômeno, para fechar e falar sobre o Nordeste também tem tido alguns desafios na sua safra, mas até mesmo num cenário extremo, que é o de chuvas efetivamente, dificultando justamente a fábrica de açúcar com ATR baixo, recuperação deste açúcar, uma vez que o Nordeste é uma região majoritariamente destinada para a produção de açúcar, e do outro lado, dificultando a colheita com uma safra muito longa. Então, ao mesmo tempo, no Nordeste a gente tem visto essas dificuldades, mas também caminhando com bons cenários de recuperação. Haroldo, dá para ver a complexidade assim, para o produtor, né, de variáveis que ele tem que acompanhar e de que a cada safra o comportamento pode mudar totalmente e ele vai ter que fazer gestão por conta de questão climática, de insumos, a depender das condições adversas de clima. Isso vai mudar lá o que ele vai ter que aplicar na lavoura, ou incidência de praga, doenças, enfim, tecnologia. Realmente é uma complexidade grande que fica para o produtor e um desafio, né? E a gente vê que o produtor está encaminhado buscando uma profissionalização, implementação de tecnologias realmente para auxiliar ele nesse processo, no enfrentamento desses desafios e conseguir resultados positivos nas lavouras. Eu só queria fazer esse parênteses porque a gente vê que realmente a gente vai falando, são fatores e mais fatores, e um ano chove mais, o outro menos, e o produtor está lá tendo que gerenciar tudo isso, né, para conseguir entregar o produto e a gente ter aí um mercado fluindo, nesse caso de açúcar e de etanol. Mas passando para a próxima pergunta, a gente falou bastante da questão da safra e eu queria a sua visão sobre o mercado mesmo de açúcar e de etanol para essa safra 24 e 25. Quais são as perspectivas aí em relação a preço, oferta e demanda?
Bom, quando nós olhamos para a safra 2023-24, ainda olhando para trás, eu aqui, de novo, para explicar preço e mercado 24-25, a gente precisa olhar também alguns fenômenos que aconteceram lá atrás. Quando a gente olha na 23-24, nós tivemos literalmente uma boca de jacaré, ou seja, uma diferença de remuneração que chegou em alguns momentos a mais de 10 centes de dólar por libra-peso entre a remuneração do açúcar e a remuneração do etanol, do biocombustível. Consequentemente, maior remuneração do do açúcar, do adoçante, estimulou a ampliação da capacidade instalada para a produção de açúcar. Então, nós começamos a safra 24-25, mesmo que com um cenário de redução na oferta de cana-de-açúcar. Atualmente, o PSEG trabalha com uma visão de uma safra saindo de 650, indo para casa dos 610 milhões de toneladas de cana. E apesar dessa retração, a gente deve ter um aumento do mix de produção para açúcar, o que significa que uma parcela maior do ATR, do açúcar contido na matéria-prima, vai ser destinado para a produção do açúcar, porque nós também fizemos investimentos incrementais e adicionamos capacidade instalada para a produção de açúcar. Portanto, a gente tem dois movimentos acontecendo. Mesmo com retração da oferta de cana, a gente deve ter praticamente o mesmo volume de açúcar produzido na safra 24-25. Do outro lado, os principais players que nós temos no mercado internacional do açúcar, que é Índia e Tailândia, e em especial Tailândia, caminhando para uma recuperação também da sua produção de açúcar. Isso, somando esses dois vetores, principal player Brasil, Tailândia e Índia, também com sinais de recuperação, aumento de oferta leva a retração de níveis de preço. Portanto, há um ano atrás, a gente falava de açúcar no mercado internacional muito próximo aos 26, 27 centes de dólar por libra-peso, enquanto hoje ele já caminha muito mais para uma estabilidade próximo a 19 ou 20 centes de dólar por libra-peso. Isso, então, é cenário de aumento da oferta e recuperação e construção gradativa dos níveis de estoques globais. Então, de um lado, quando nós olhamos para açúcar, nós temos, de fato, neste momento, uma retração de níveis de preço. E apesar da retração do nível de preço, ainda com excelente remuneração frente ao etanol. Falando no etanol, a gente tem a seguinte situação. Dado que a gente vai ter uma retração da oferta de cana, mas ainda maximizando a nossa produção para açúcar, eu vou ter uma retração na oferta total de etanol. Retração na oferta de etanol, mas com um pequeno incremento de etanol de milho, o que leva no conjunto total ainda uma retração na oferta total de etanol para a safra 2024-2025. O que nós vimos no ano passado, em 2023, foi um cenário de preço relativamente baixo do etanol, associado a um baixo nível de paridade. Paridade é aquela conta que a gente faz, preço do etanol dividido pelo preço da gasolina, que muitas vezes a gente olha para aquela referência dos 70%. Ano passado, nós ficamos com uma média em alguns estados e regiões do Brasil muito abaixo desse 70%. Então, para 2024, se eu tenho uma retração de oferta, o que a gente imagina é uma ligeira recuperação do preço do etanol, consequentemente levando a um aumento dessa paridade até atingir pelo menos o limite, ou em alguns casos superando o limite da paridade de 70%. Então veja como os mercados se equalizam em termos de oferta e demanda, em termos de S&D, ou seja, nós temos neste momento o mercado já caminhando para um superávit global de açúcar, recuperação marginal dos níveis de estoques globais, levando a uma ligeira tensão nos preços do açúcar no mercado internacional. Do outro lado, no etanol, a gente tem uma recuperação via paridade. Caso Petrobras promova algum ajuste na gasolina A, abra um espaço maior para a melhoria do preço do etanol no mercado doméstico. Por isso, juntando esses dois fenômenos, recuperação marginal do preço do etanol com retração no preço do açúcar, é isso que nos leva para esta safra, neste momento, na visão do PSEG, uma estimativa do preço do ATR de próximo a 1,15. Veja, saindo de 1,20, vindo para 1,15, num cenário também de produtividade, saindo de 87 toneladas por hectare e vindo agora para casa das 79 toneladas por hectare na safra 2024-2025. Então é um cenário
diferente daquele que a gente viveu na 24, 25, na 23, 24, que está se configurando para 24, 25. Porém, ainda uma safra doce, mas aquela boca de jacaré da diferença de remuneração e de preços entre os produtos se reduzindo. Haroldo, como você disse, né, ainda uma safra doce. Eu ia entrar mais na questão do etanol, porque a gente vê a evolução também da demanda por tornar uma matriz energética mais verde, né? Então, não só no Brasil como no mundo. Tem diversas políticas públicas que já ocorreram há décadas para o incentivo de biocombustíveis, e nesse caso a gente inclui o etanol, e agora também o projeto de lei sobre combustível do futuro, que prevê algumas alterações em favor do etanol. Por outro lado, a gente vê também que o etanol acaba acompanhando muito o preço de combustíveis fósseis, como gasolina, enfim, o movimento de combustível fóssil, nem sempre a margem fica no etanol, enfim, mas tem essa demanda por uma matriz energética mais sustentável, por biocombustíveis, e aí eu queria que você colocasse a sua visão de que forma essas políticas públicas mais recentes você acredita que podem contribuir ou afetar esse cenário que você acabou de desenhar, essa perspectiva, na verdade, que você acabou de desenhar para a próxima safra ou até para safras mais adiante do que a 24, 25, no caso do etanol, e que isso vai, de certa forma, ajudar o produtor aí no seu planejamento, né? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que o produtor ele deve se perguntar: olha, por que nós estamos vendendo lenço no caso do etanol, e do outro lado eu abro o jornal e começo a ver que há um futuro muito promissor? Ou seja, por que no curto prazo, ao invés de expandir a capacidade de produção de etanol, nós expandimos a de açúcar? Porque no curto prazo ainda, a maior parte do etanol no Brasil é etanol carburante destinado para o mercado doméstico, o que nos limita ao preço da gasolina, que é, de fato, bem substituto, e bem substituto a gente olha, infelizmente, preço relativo. Aqui começa a primeira provocação. Nós, enquanto bem substitutos, olhamos muitas vezes para os preços relativos, a conta de paridade que acabei de comentar com vocês. Mas, indiretamente, enquanto consumidores, nós estamos desprezando as externalidades positivas trazidas pelos biocombustíveis, seja o etanol, seja o biodiesel, seja o biometano, dentre outros. Quando falo dessas externalidades, a maior externalidade positiva do etanol ou do biodiesel é a menor emissão de gás de efeito estufa comparativamente ao fóssil de referência. E tudo que a gente vê se posicionando, de fato, a questão da transição energética, das descarbonizações das economias, o que a gente observa é que o etanol faz parte e é uma das soluções para a transição energética, para a descarbonização das economias. E quando nós falamos que ele é uma das soluções, ele é uma das alternativas, a gente pode citar aqui, por exemplo, o SAF. Quando a gente olha até mesmo na lei do combustível do futuro, lá foi instituído, por exemplo, o Programa Nacional de Combustível de Aviação. Uma das rotas para a produção de SAF é justamente SAF, aqui a sigla de Sustainable Aviation Fuel, ou seja, combustível sustentável de aviação. Só para aqueles que estão nos ouvindo, vão falar, mas o que é SAF? Né? Ou seja, SAF é esse combustível sustentável de aviação que pode chegar na mistura de querosene de aviação de até 50%. Mas nesse caso, a gente tem no Brasil, lá no programa, na Lei do Combustível do Futuro, no Programa Nacional de Combustível de Aviação, que a gente tem uma meta de redução de emissão, que ele começa em 1% em 2027 e vai até 10% em 2037. E qual é a oportunidade para o setor de biocombustíveis? Há uma rota chamada ATJ, que é uma rota para a produção de SAF, utilizando-se de matéria-prima, por exemplo, o etanol. Este é um caso. Além disso, quando nós olhamos para a mistura hoje de anidro na gasolina, atualmente a gente tem uma mistura de 27,5, que está sendo proposto justamente no projeto de lei combustível do futuro, é que a gente tem essa mistura do anidro podendo ir para 30%, e se tiver oferta suficiente, a gente possa subir esse limite até para 35%. Então, quando a gente olha
para o projeto de lei, que na realidade já foi aprovado, passou pela Câmara e se encontra no Senado, eu acho que a gente caminha aqui para uma indústria da energia verde, caminha para o setor de biocombustíveis, sendo o etanol como parte da solução. Mas há uma jornada, um longo caminho para que a gente chegue lá. E parte desta jornada, eu acho que passa por nós, enquanto consumidores, de começarmos a reconhecer essas externalidades positivas. E faz parte aqui da CNA, nós enquanto produtores, nós enquanto consultores, enquanto instituição de pesquisa, de fomentarmos e levarmos essa discussão sobre as externalidades positivas. Caso contrário, mais uma vez, os biocombustíveis vão ficar refém do famoso preço relativo, que é aquilo que a gente olha na bomba, desprezando não só a questão da externalidade positiva, que é menor emissão de gás de efeito estufa, mas tantas outras, como geração de emprego e renda no campo, contribuição para a saúde pública em função da redução das emissões e da poluição, enfim, e a gente poderia listar uma série delas. Mas há uma janela, um mar de oportunidades pela frente. Mas eu gostaria de dizer que o começo passa por nós, enquanto consumidores, de reconhecermos, valorizarmos, e nós também, do próprio setor produtivo, fazermos esse marketing e levar essa informação para a sociedade. Muito valiosa essa visão, porque, sendo um pouco mais clara, você se referiu à questão de, muitas vezes, o consumidor ele vê se compensa mais, se está mais caro, ele abastecer com etanol ou gasolina, não considera necessariamente essa externalidade, que é a questão de menor emissão do etanol, e aí vai e abastece com a gasolina, né, de origem fóssil. Então, a gente tem realmente um espaço para conquistar nessa questão do consumidor, ter o interesse em contribuir para utilizar uma matéria-prima aí com menor emissão, no caso do etanol, mesmo que ele tenha que pagar um pouquinho a mais, mas ele dê a preferência pelo etanol. Isso vai contribuir fortemente para o crescimento do setor e do nosso país, com certeza. Haroldo, já estamos chegando ao final do nosso episódio, conseguimos navegar aí pela safra atual, a próxima safra de cana, falar bastante sobre como que a questão de clima pode influenciar as próximas safras e do porquê tem uma perspectiva de redução na oferta de cana, mas talvez numa manutenção ou um leve incremento na produção de açúcar ainda. E também como políticas públicas vêm a contribuir e abrir uma oportunidade para o setor evoluir nesse sentido, né, de poder aumentar a produção ainda de etanol, desse biocombustível. Queria também, antes de finalizar, só falar da importância, a gente está a campo agora juntos, né, a CNA e o PSEG, fazendo levantamentos de custos de produção em diversas regiões do Brasil, para ir coletando essas realidades dos produtores rurais, entender os desafios dos produtores no processo de gestão de custos e conseguir contribuir com questões estratégicas, análises e informações para esses produtores rurais, para auxiliar na tomada de decisão. E continuaremos aqui em Brasília com o apoio do PSEG por meio do Projeto Campo Futuro, atuando para que a gente consiga políticas públicas que de fato contribuam para o setor e melhorem a competitividade. Então eu quero te agradecer, Haroldo, pela participação em mais um episódio do podcast Ouço Agro e também por essa parceria do PSEG com a CNA no Projeto Campo Futuro. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, Natália, foi um enorme prazer e reforço o convite que você fez, principalmente ao produtor rural. Se você é produtor de cana-de-açúcar, pergunte ao seu sindicato se nós teremos painel de custo de produção e participe. Afinal, o que nós estamos vendo também é uma grande mudança no manejo e na gestão da propriedade da cana-de-açúcar, seja com a utilização de biológicos, seja com a mudança do processo de aquisição de máquinas e passando para alocação, ou seja, e é importante a gente entender a sua realidade na sua região e as características do seu sistema de produção. Então, fica aqui o meu convite e agradeço. Foi um enorme prazer estar aqui com você hoje, Natália. Obrigada mais uma vez. E você que nos ouve e nos assiste, ficou com a gente até o final, muito obrigada pela audiência. Se você quiser, inclusive, conhecer mais sobre o Projeto Campo Futuro, clica no link que a gente vai deixar na descrição e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.